Então aqui a gente entra na questão do pentagrama, da luz astral e o equilíbrio mágico, porque o mago ele tem que ter a compreensão de que a luz astral e todo o poder que emana, todo aquele poder que emana dos astros, né? E aqui obviamente estamos falando, né, da nossa próxima aula, que é esta aqui do Dogma e Ritual da Automagia Levi do Eliphas Levi, o poder da imaginação. Como é que eu vou fazer uma magia se meu mental não tá bom? Eu tenho que estar bem mentalmente. Agora, claro que saber diferenciar o que é uma baixa magia de uma alta magia é importante. A baixa magia é feitiçaria. É um ritual que é feito para prender casal. Envolve vaidade e egoísmo. Tá? Enquanto a alta magia, ela visa o equilíbrio. Né? A alta performance. A pessoa melhorar enquanto cidadão, enquanto pessoa. O pentagrama, símbolo do domínio do espírito. O pentagrama, ele representa o domínio do espírito. Eu não vou fazer essa leitura inteira aqui, eu só vou explicar uma coisa para você. Preste atenção. O pentagrama, ele representa, tá? Porque aqui existe um momento que a pessoa tem que entender, olha, o pentagrama, ele não é porque é assim que ele não tem relação com os quatro elementos. Porque dentro do corpo humano tem os quatro elementos, você querendo aceitar isso ou não. E a junção de cada elemento, aí você tem ali a poeira, a lama e etc e tal. Você tem a madeira. E, além dos quatro elementos, tem outros elementos que acabam se juntando. Quando a gente fala dos quatro, tem outros, que muitos chamam também de subelementos. Mas é aí que está o X da questão. Ah, mas lá na China tem o elemento metal. Na medicina tradicional chinesa tem o metal. Né? E tem os órgãos que é Yin e tem os órgãos que são Yang e tem também, obviamente, né, toda essa questão que envolve os meridianos e os elementos de cada órgão, os elementos que envolvem todo um sistema. E evidentemente, né, que o seu like é fundamental para o nosso crescimento. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui, vamos para cima para aprender. E coloca nos comentários o que é que você acha dessa aula e das demais também. Tá bom? Se você gostou dessa aula aqui, vamos seguir em frente. Se caiu de paraquedas, acompanhe as outras aulas, porque é fundamental para o seu entendimento, para a sua compreensão. Veja. Então, o pentagrama, ele tem relação com os quatro espíritos, e aí os quatro unidos formam o quinto. Portanto, o espírito. Tá? Que muitos chamam de coroa. As pessoas falam assim, olha, chegou ali num terreiro, aí, ó, eu quero falar agora com um cavalo. Eu quero falar com um cavalo agora. Tá bom, já, a gente só quer agora, né, falar um pouquinho com o médium e tal. Tem vezes que o cidadão, ele confunde muito, né, magia com mediunidade. Tem relação? De certo modo tem. Mas o mago ele tem que saber bem o que é que ele quer dominar. Né? Ele quer dominar o quê? A magia cerimonial, porque quando fala de automagia, não é somente você subjugar suas paixões e se tornar um homem melhor. A automagia não é só isso. É um conjunto de coisas. E magia também não é só magia cerimonial também. Não é só o voodoo, não é só, sabe, essas simpatias que as pessoas... Não, não. Simpatia é algo mais simples. E se for utilizado para o bem, eu até posso pensar nisso como algo razoável. Mas a alta magia mesmo é a prática do bem, principalmente. Por isso que é alta magia. Baixa magia é você fazer ritual para prender casamento. O cara não te quer mais, a mulher não te quer mais, você quer fazer um ritual para prender aquela pessoa ali. E isso eu sou totalmente contra. Mas, vejamos. Então, a pessoa ela fala assim, eu vou o pentagrama então ele não tem poder, então eu vou utilizar para quê? Não. Normalmente esses símbolos que nós utilizamos são meramente sinais para que a gente olhe e lembre. Não necessariamente aquilo ali tem um poder, tá? Claro que quando você vai fazer um ritual, aquela geometria sagrada, ela vai invocar uma energia que tem alta ligação com a luz astral. Isso é importante você entender, tá? E quanto à questão da visão, imaginação e luz astral, o texto aqui, nesse momento do livro, vai afirmar que não existe um mundo invisível separado. Mas veja, entre aspas, porque você vai fazer uma projeção astral, por exemplo, um desdobramento. Você passou por uma catalepsia projetiva, entende? Você, a depender da maneira como você saiu do corpo, a vibração em que você estava na hora de dormir, isso vai ter uma forte ligação também, claro, também com
com aonde você vai. Se você vai ter maior contato com regiões, né, que muitos chamam de regiões umbralinas, ou com o próprio umbral, né, propriamente dito, a depender da maneira como você dormir, a vibração do seu espírito, né, conforme o seu nível, conforme o seu grau, né, e às vezes você precisa também descer, não necessariamente você tem que, então quer dizer que se eu tiver um grau alto, eu vou vibrar, a minha vibração está tão alta que eu só vou para os planos superiores. Não, você pode ir para uma dimensão menor para auxiliar no resgate de alguém. É essa questão também. Então, diferentes graus de percepção. A imaginação no iniciado não é fantasia, é a capacidade de ver na luz astral o grande agente magnético onde ficam registradas todas as imagens, formas e ações. Por isso que muito espírito evoluído, quando você entra em contato com ele, quando você faz uma projeção astral, não tem a forma humana mais. É somente uma bola de luz, né? Sonho, refração imperfeita de um raio de verdade. Ilusão, reflexo distorcido. Visão, percepção lúcida e dirigida. O erro do vulgo está na imaginação opaca. Então, a pessoa tem que ter uma boa visão. Mas eu, para ser mago, eu tenho que ser evidente. Entenda, o que é que significa a palavra mago? Mago significa conhecedor. Magia tem relação com a palavra imagem. Portanto, imaginação. Conhecimento, imaginação, entende? Olha como as coisas vão se ligando. Então, o vidente ele possui imaginação diáfana, transparente à verdade. Então, o magnetismo e lucidez. O magnetismo ele é descrito como um êxtase dirigido. No magnetismo entre duas pessoas, uma vontade guia a outra. No magnetismo do iniciado, a própria pessoa se torna lúcida por si mesma, considerada a perfeição da arte. Tá? E aí, obviamente, falar aqui dos autores. E claro que a gente não pode esquecer que Paracelso, John Dee e Nicolas Flamel estão praticamente na mesma prateleira. E quando falamos de grau, não podemos esquecer, a gente tem que entender que é grau de lucidez. É o grau de lucidez da pessoa. Porque note, vejamos. Se eu falo que Deus é tudo, eu tenho que compreender que se eu tiver um bom grau, eu vou saber que Deus não é a mentira. Deus é tudo que há de bom. Se eu falo que Deus é tudo, portanto Deus é o mal, esse é o meu grau. É um grau. Mas se eu falo que Deus é tudo de bom, é outro grau. Então, o grau de percepção, o grau de entendimento é o que vai fazer a pessoa se tornar um bom mago. Então, mudar a percepção, mudar a visão de mundo é crucial. É crucial. A luz astral ela é neutra. Pode servir ao bem ou ao mal. Ela governa instintos, desejos, imagens sedutoras e paixões. Por isso, o amor passional é interdito ao mago, pois desequilibra a vontade. Portanto, o telema. Dominar a luz astral exige isolamento interior. Lembra, e agora isso aqui, claro, faz a gente lembrar de uma das cartas do tarô, o eremita ou ermitão. Só que esse isolamento não é um isolamento depressivo. É um isolamento para compreender e me estudar. Serenidade, disciplina e repetição consciente dos atos da vontade. Com boa vontade, boa e genuína vontade mesmo, a genuína boa vontade, as pessoas criam coisas maravilhosas. Então, o desequilíbrio mágico, né, Tiferet, o texto induz o princípio do equilíbrio expresso pelo cenário cabalístico. Tiferet, obviamente. 3 ternários fundamentais. Divino, humano, inferior e interior. Né? A razão, a fatalidade, o cérebro. E isso também tem forte ligação também com os 3 reinos. E a gente vai falar daqui a pouco sobre os 3 reinos. Quais são eles? Isso aqui é importante para quem quer aprender a praticar quaisquer tipo de magia. Entender, para saber até onde vai o domínio da lua. O poder não está em contrariar as leis, mas em usá-las conscientemente. Todo desequilíbrio gera doença, ilusão ou loucura.
Aliás, eu gosto muito de evitar falar essa palavra aqui, ó. Porque normalmente essa palavra tem forte ligação também com a pessoa que, de certo modo, já está sem jeito, né? Algumas palavras, se a gente for medir mesmo, seja você queira medir da maneira que você quiser, tem métodos para isso, alguns inclusive um tanto quanto esotéricos. Você consegue enxergar que essa palavra aqui é uma palavra extremamente complicada de ficar se pronunciando, viu? Eu recomendo, inclusive, que durante as práticas, você fez um ritual lá e aí de repente você fala, olha, aquilo, é melhor nem pronunciar essa palavra, tá? Ah, é milindre isso, não é milindre não. Não é milindre não. Tenta falar o máximo possível de palavras boas durante um ritual, seja ele qual for. Para não recair sobre você uma coisa que você não tá preparado, porque cada palavra é uma força. Aí você está falando aquela palavra ali, você não tem noção daquela força que você está invocando naquele ritual. Isso é um problema, né? Pode se tornar, aliás, um problema. Está sujeito a se tornar um grande problema. Toda operação verdadeira exige harmonia entre pensamento, imaginação e vontade. Veja bem. O pentagrama não é superstição, mas síntese simbólica da ciência do equilíbrio. Ver, criar, agir, tudo depende da lucidez. A magia, longe de ser curiosidade, é uma ciência perigosa. Ou seja, a magia faz parte da ciência. O autor está falando aqui. Portanto, o Levi. Né? Quando fala de Levi, aí muita gente fala assim, ué, Levi ou é Levi? Levi aí remete, obviamente, a Kardec. Eu estou falando de Elifas. Né? Quando praticada sem ética, disciplina e razão. O equilíbrio é verdade em ação. Então, veja. Os três reinos nitidamente os três principais reinos que um mago ele tem que compreender. E, claro, as práticas que irei ensinar é importante entender sobre esses três reinos. Claro que existem outros reinos, mas eu vou falar aqui os três que normalmente são os mais citados, né? E a depender da vertente em que o magista, em que o praticante de alta magia está inserido, a depender da ordem, esses reinos mudam. Por exemplo, a maneira como se fala, como se pronuncia, o dialeto ali, no caso. Mas os três reinos, não vou dizer que são os únicos. No meu ponto de vista, eu posso até entendê-los como os únicos. Por exemplo, o reino mineral é o primeiro, porque o mineral remete e tem ligação com a luz, com a água e etc, etc, etc. Foi o primeiro reino, porque envolve a luz. Em segundo, o animal. Mas não é o vegetal primeiro? Não. Animal. O homem. E em terceiro, o vegetal. Esses mistérios, com o passar do tempo, a gente vai entendendo por que é assim, tá bom? Então, dica de hoje, pausar em alguns momentos aqui dessa aula, certo? E anotar. Um abraço, que Deus abençoe cada um dos senhores. Foi uma satisfação, para mim é um motivo de grande satisfação recebê-los aqui.